A pessoa que ingere álcool, 90% desse álcool absorvido vai ser metabolizado no fígado. É interessante dizer que o estômago ele vai absorver 20% desse álcool. A primeira porção ali do intestino delgado vai absorver 80%. E desses 100%, em média, 2 a 10% são eliminados por meio da sudorese, urina e outros meios de excreção. Ou seja, dos 90% que fica, vai estar lá sendo metabolizado no fígado. Quando a gente fala de etanol, nós estamos falando de um composto que é utilizado em todo o planeta e é tradicional, cultural, inclusive de algumas religiões famosas. Inclusive você encontra esse composto citado até no livro sagrado dos cristãos, que é a Bíblia. Agora, esse álcool, em comparação com a degradação, se eu fosse comparar ele com o sol, eu diria que o sol ele pode degradar minha pele, sim, com certeza, gerar alguns problemas, mas o álcool ele degrada, ele gera problemas, ele gera necrose, lesão em todos os tecidos do corpo. Então, o álcool é considerado uma neurotoxina, uma hepatotoxina, uma nefrotoxina, uma cardiotoxina, né? Vai afetar o sistema nervoso central, vai afetar as questões neurais, os hepatócitos, né? Vai afetar o sistema urinário, o sistema cardiovascular. Então, o álcool, além disso tudo, ele é carcinogênio, né? Ele vai promover, facilitar oncogênese, né? A proteínas tumorais, ele vai promover um cenário que vai colaborar para que essa pessoa desenvolva um tumor. Então, eu estou falando de uma bebida que vai lesionar, que vai causar efeitos deletérios em todo o corpo e ainda vai causar envelhecimento precoce em razão dessa infecção crônica que ele vai causar através de radicais livres. Vou explicar passo a passo. Quando eu falo do álcool, eu quero transformá-lo em acetaldeído. Acetaldeído. E quem transforma o álcool em acetaldeído são algumas enzimas. E essas enzimas, a primeira, vamos dizer, a linha de frente é o ADH, que é o álcool desidrogenase. O álcool desidrogenase está presente no citoplasma, ou seja, uma pessoa que ingere álcool de maneira moderada, apenas ali no citoplasma, o ADH dá conta de resolver, dá conta de metabolizar esse álcool. Agora, é importante dizer que nós temos o NAD ali. O NAD é um aceptor de elétrons. Claro que aceptor é um termo próprio do redoma química, e claro, aqui nós estamos falando de bioquímica, então por isso eu encontro o NAD aqui, mas o NAD, essa palavra aceptor também poderia ser aceitador, ele aceita alguns elétrons, ou seja, quando vamos dizer, essa enzima, linha de frente para pessoas que vão beber álcool de maneira moderada, começa a atuar, ela oxida o oxigênio. Ela oxida o álcool. E esse álcool vai liberar um hidrogênio. E esse hidrogênio vai ser aceito pelo NAD. E esse NAD vai se transformar em NADH. É importante dizer que o NAD está em outras vias, via glicolítica e do ciclo de Krebs. Mas não irá afetar essas outras vias porque ele só vai ser utilizado no necessário para transformar em NADH. Vou reiterar isso daqui do NAD. O NAD ele está na via glicolítica. O NAD ele faz parte da via do ciclo de Krebs, ou seja, uma pessoa que ingere álcool de maneira moderada, a nossa enzima ADH, que é o álcool desidrogenase, vai utilizar esse NAD porque ela vai oxidar o álcool, que o álcool vai liberar um hidrogênio que vai transformar esse NAD em NADH. Eu estou falando de uma ingestão moderada de álcool. Significa que, como esse NAD, esse aceptor, esse aceitador de elétrons, ele vai estar presente em outras vias, ele não vai... só uma quantidade específica vai ser suficiente para a metabolização desse álcool, ou seja, não irá faltar na via glicolítica e não irá faltar na via
na via do ciclo, no ciclo de Krebs, na fosforilação oxidativa. Então, o consumo moderado de álcool vai fazer com que eu não utilize em excesso esse NAD que é tão importante para outras vias. E quando eu utilizo, eu transformo o NAD em NADH na metabolização do álcool. Isso é muito importante. Agora, eu estou consumindo álcool de maneira moderada. Apenas o citoplasma celular com a enzima álcool desidrogenase vai ser o suficiente para transformar o álcool em acetaldeído. Agora, se eu começo a ser um etilista crônico, tomar 80 gramas de álcool por dia, ou até mais que isso, só essa enzima não vai dar conta, só esse primeiro mecanismo não vai dar conta do recado. Então eu vou recorrer ao retículo endoplasmático liso, as enzimas citocromo P450, é um grupo de enzimas da via microsomal, e vou recorrer também a um terceiro mecanismo que seria os peroxomos e a catalase. Eu vou falar passo por parte sobre isso. Mas é interessante destacar que o acetaldeído que é transformado por esses três mecanismos, ele deixa a pessoa embriagada, entre aspas, jururu das ideias. Agora, lá na mitocôndria tem um composto chamado aldeído desidrogenase, que transforma esse acetaldeído que promove a embriaguez em acetato. E o acetato, ele deixa a pessoa tranquila, de boa. Ou seja, a pessoa não vai ficar embriagada. E se a pessoa tem naturalmente mais aldeído desidrogenase, ela tem capacidade de ingerir mais álcool e não ficar embriagada, algo natural da pessoa. Ou seja, uma pessoa que fica facilmente embriagada não vai beber muito. Agora, uma pessoa que tem muito aldeído desidrogenase naturalmente no corpo, ela não vai ficar muito embriagada e logo ela vai beber mais. E se ela vai beber mais, o sistema nervoso central vai começar a produzir mais receptores para interagir com o etanol. E isso daqui, vou colocar assim, etanol, isso daqui vai trazer a famosa dependência, o famoso vício, ou seja, quanto mais você bebe, o sistema nervoso começa a produzir mais receptores para interagir com o etanol, com o álcool, e essa pessoa se torna mais facilmente dependente do álcool. Ou seja, não existe uma dose segura. Não quer dizer que você não fique embriagado, que você não se tornará dependente. É isso que a ciência traz, né? É isso que a literatura científica está trazendo. Então, continuando o raciocínio ali da enzima álcool desidrogenase e das outras enzimas e da catalase, por exemplo, vamos conversar sobre esses três mecanismos, vamos dizer assim, da metabolização do álcool. Bem, você tem enzima que é álcool desidrogenase, né? Que acontece? Essa enzima vai utilizar o NAD que vai oxidar o álcool. Essa oxidação da enzima álcool desidrogenase vai utilizar o hidrogênio liberado pela oxidação para ir para o NAD, aí vai virar NADH, e esse NADH vai gerar energia, adenosina trifosfato, se eu não me engano, né? O ATP, que é energia, e essa energia vai gerar saciedade para quem consome moderadamente. Então, se eu estou consumindo de maneira moderada álcool, consumindo, né, ingerindo de maneira moderada o álcool, eu não vou precisar dos outros mecanismos. Agora, se essa pessoa começa a ingerir uma quantidade maior de álcool, só essa enzima não dá conta de metabolizar. Qual é o primeiro problema? O primeiro problema é que eu vou ter que usar mais NAD e eu vou transformar mais o NAD em NADH. E as outras vias que utilizam o NAD vão ficar sem ele. A via glicolítica, lá no ciclo de Krebs, eu vou ter problema até na fosforilação oxidativa. E a partir desse momento, eu vou ter
que utilizar, por exemplo, esse grupo de enzimas que são o citocromo P450 do retículo endoplasmático liso, que utiliza a via microsomal. E qual que é o detalhe? Além de não termos mais NAD, a via microsomal, ela para utilizar, para transformar o álcool em acetaldeído, ela vai utilizar radicais livres. Ela vai utilizar o peróxido de hidrogênio, vai utilizar o óxido nitro. Então, ela vai começar a utilizar radicais livres e vai aumentar na corrente sanguínea esses radicais. Ou seja, a pessoa que está tomando em quantidade maior e ficou embriagada, ela vai produzir muitos radicais livres, que vai complicar, vai prejudicar, vai ter efeitos deletérios no corpo. Eu acho que essa é a palavra correta. Efeitos de necrose das células, vai causar inflamação crônica ali, né? O etilista crônico que sempre está tomando. Só que tem um detalhe. O sujeito que eu conversei com você, que bebe e não fica embriagado, esse sujeito aqui ele vai parar de beber. Agora, esse sujeito que tem uma resistência maior, né? Que tem mais aldeído desidrogenase, esse sujeito, ele não vai ficar embriagado, não vai ter devaneio, não vai desmaiar lá, mas ele vai produzir mais radicais livres. E ele vai produzir, como eu já falei, né, mais receptores para interagir com o álcool do sistema nervoso central. Isso vai causar um estresse oxidativo, entendeu? Vai causar apoptose, necrose, NF-κB, NF-κB que vai gerar inflamação, fator de necrose, enfim, a gente vai ter toda uma questão aqui inflamatória, a gente vai ter um cenário inflamatório muito forte que vai causar diversos problemas, inclusive até diminuir moléculas de testosterona, vai diminuir a hipertrofia, diminuir a síntese proteica, ou seja, isso quer dizer que o álcool ele não é sinônimo perfeito, ou melhor, ele é o antagônico perfeito da academia, né? Ele vai acabar com o seu resultado. Agora, isso daqui vai produzir citocinas inflamatórias, diversos problemas. Só que vale lembrar que uma pessoa obesa produz também adipocinas pró-inflamatórias que vão gerar também aqui, ó, resistência insulínica. Estou falando do álcool, dos radicais livres, o que eles vão promover. Agora, uma pessoa que é obesa e bebe álcool, e ainda é etilista crônico, ela vai duplicar todos esses fatores no corpo, né? Ela vai duplicar isso daqui. Então, vamos dizer que mesmo que ela tem uma boa aparência geral, né? De acordo com a visão das pessoas, o seu corpo está sofrendo ali, né? O corpo dela está sofrendo, tem inflamação constante. Ela pode até não ter problema nenhum na vida, mas o corpo dela ali está sofrendo, né? Não vai ter uma saúde de ferro essa pessoa. Agora, eu estou falando da via microsomal, dos radicais livres. E o terceiro mecanismo, vamos dizer assim, do peroxissomo? O que acontece? O peroxissomo, ele usa a catalase, que não somente ela nos ajuda a neutralizar alguns radicais livres, de certa maneira, mas nesse caso vai ter um estresse oxidativo porque ele não vai conseguir neutralizar, né? Vai ter em excesso. Mas também a catalase é uma coenzima que, ao interagir ali com o etanol, vai produzir o nosso acetaldeído. Aí o aldeído desidrogenase que está lá nas mitocôndrias vai produzir o acetato. Do acetato vai vir para o acetil-CoA, que vai gerar energia, ou em grande quantidade, triglicerídeo, e vai gerar uma tal de esteatose, que eu vou te explicar o que é. Mas é gordura ali no fígado, afinal, 90% desse álcool. Ou melhor, todo o álcool que ficou no corpo, ele está sendo metabolizado no fígado, né? Então esse fígado ali está acontecendo tudo isso ali
E as células do fígado e hepatócito estão sofrendo, né? Isso daqui é realmente um cenário de guerra dentro do corpo humano. Agora pensa comigo, a pessoa tomou 2 latinhas ali, aí beleza, tá tudo bem, tranquilo. Vamos dizer ali que o álcool desidrogenase conseguiu ajudar ela, ótimo. Aí ela tomou bastante, ela passou uma semana ruim, toda inflamada, corpo inflamado. Inclusive, o pessoal que está de ressaca, ele está com esse cenário aqui inflamatório, né? Apoptose necrose. Se você, inclusive, toma um wine, em tese, em teoria, ele devia, que é o remédio que vai inibir o COX, né? Que vai te ajudar a combater aí os sintomas da inflamação. Em tese, esse wine aqui, ele vai agir como o anti-inflamatório não esteroidal, ele vai, em teste, te ajudar nessa sua ressaca, porque você está com um cenário, né, inflamatório. Então, a pessoa passou uma semana ruim, aí ela para, né, ela parou, e depois é reversível, né, afinal ela parou ali, deu um tempo, as células elas vão se recompor, o corpo vai produzir mais células, vai tentar minimizar os danos, vai tentar corrigir o que aconteceu. Então, eu estou falando de um cenário reversível. Um cenário reversível. Tomou 2 latinhas ali, não passou bem, uma semana ruim, depois dá uma pausa. Agora, a pessoa vai tomando, vai aumentando o receptor, chega no momento que ela não consegue mais parar de tomar. Aí eu vou entrar no etilista crônico. Quando eu falo do etilista crônico, né, ele é again. Ele não para de beber. Né? Ele bebe 2 latinhas e fala, qual é o problema de beber mais se eu não vou ficar embriagado? Não vou ter devaneio, não, entre aspas, entre parênteses, não vou ficar jururu das ideias. Então ele vai beber mais. É crônico, ele não para de beber o tempo todo. Ele passa uma semana ruim, depois ele vai de novo e o corpo não consegue minimizar os efeitos deletérios. Chega a um ponto que essas apoptoses, essa necrose, essa produção do NF-κ-beta, esse cenário inflamatório vai ser irreversível. O corpo não vai dar conta. E aí, como eu estou com inflamação, como eu estou com necrose, inflamação no corpo, um cenário crônico inflamatório, o corpo reage, produzindo o TGF-beta, que é anti-inflamatório. Poxa, o corpo está reagindo, isso é positivo. Bem, o detalhe é que esse TGF-beta, que é anti-inflamatório, que é uma citocina produzida por corpo para dar um jeito nessa inflamação, ele vai lá nos fibroblastos para eles produzirem colágeno. E no momento que você tem a produção de colágeno, você sabe que o colágeno ele faz parte ali, né, da cicatrização. Ou seja, nós vamos ter uma deposição de colágeno e vai formar o que? Tecido fibroso, cicatricial. E aí você vê um parênquima heterogêneo. Você vê ali a questão nodular, né, retraída do fígado, né, e até chegar no que nós chamamos de cirrose, que tem graus, né, primeiro, segundo, terceiro grau. Mas de qualquer forma, né, esse parênquima heterogêneo, que está com nódulos retraídos, ele acontece no processo aqui, né? Então, se você bebe álcool, isso está acontecendo com você sempre, sempre, principalmente se você bebe em grandes quantidades. Agora, se eu bebo pouco, o álcool desidrogenase, ele resolve. Agora, como é que eu identifico os graus da cirrose de maneira muito simples aqui, só nessa tabelinha? A albumina, ela serve para nos ajudar a entender qual grau que está e também diagnosticar a cirrose, porque o fígado produz albumina e ela está no nível abaixo. Se ela está no nível abaixo, geralmente os líquidos do vaso sanguíneo começam a extravasar e podem causar ascite. A veia porta também lá do fígado, ela começa a ter uma pressão maior, né?
Você tem as veias que estão chegando no fígado, começa a ter uma pressão maior e pode causar ascite também. O TAP, ele é o exame da protrombina. Na verdade, o TAP, ele está responsável por entender o tempo de coagulação. E lá no fígado você tem elementos que corroboram para uma melhor coagulação. E aí o TAP vai mostrar se esses elementos estão em funcionamento lá no fígado. O ultrassom é para analisar como é que está o parênquima do fígado. Se ele tiver heterogêneo é complicado, se tiver um nodular retraído, se ele não tiver bonito, liso, homogêneo, né? Ultrassom é exame de imagem, né? Então você já entendeu porque vai causar o edema, né? Pode ser no pé também, né? Eu coloquei aqui edema no pé. Você vai ter sangramentos esporádicos, ó. O TAP vai mostrar que a, 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 a capacidade de coagulação está diminuída, né? Você tem muita pressão nas veias, as veias que estão entrando no fígado. Então você pode haver episódios de sangramentos. Quando a gente fala de esteatose, só um detalhe. Isso daqui vai nos ajudar tanto a diagnosticar a cirrose como entender em qual grau ela se encontra. Quando nós falamos sobre esteatose alcoólica, veja, significa que eu estou tendo muita gordura ali nos hepatócitos, lá no fígado, nas células do fígado. Então, basicamente, se eu tomo moderadamente, você já entendeu isso, álcool desidrogenase, né? Dá conta de metabolizar o álcool. E eu vou ter NAD suficiente para outras vias, como a via glicolítica e o ciclo de Krebs. A partir do momento em que eu tenho um consumo exagerado, eu não vou ter mais NAD suficiente para atuar nessas outras vias. Nós sabemos aqui que o etanol vai se transformar em acetaldeído através desse processo aqui do NAD, da oxidação do etanol. E você sabe que o acetaldeído transforma em acetato pelo aldeído desidrogenase, que irá transformar em acetil-CoA. E acetil-CoA vai transformar em energia para a gente, normal. É interessante destacar que o NAD ele transforma o piruvato em lactato, certo? Sim, esquece isso daqui que está aqui em cima. Transforma o piruvato em lactato. Esse processo do NAD por NADH. Agora, se eu não tenho esse NAD, mas eu tenho uma grande quantidade de NADH, por quê? Porque eu estou consumindo álcool em excesso e eu preciso de outras vias, porque o NAD não resolve mais, o NAD não resolve mais, né? Porque eu já consumi ele todo. Então significa que vai faltar na via glicolítica, vai faltar nas outras vias, como eu falei no ciclo de Krebs. Aqui, ó, coloquei aqui, ó, vai dar problema na fosforilação oxidativa. Então, essa falta de NAD que me ajuda a transformar o acetil-CoA em energia, que você lembra que eu te falei que causa saciedade aqui para esse indivíduo, que toma de maneira moderada? Agora, o sujeito que não toma de maneira moderada, toma em excesso. Isso acontece para quem não fica embriagado também, hein? E toma em excesso. Então, esse acetil-CoA em excesso, ele vai produzir colesterol e ácidos graxos, ou seja, triglicerídeo, gordura. Eu vou ter um processo de lipidose, que é degradação das células pelo excesso de gordura. Eu vou ter uma modificação nos canais de cálcio. Isso daqui acontece também, não só na alcoólica, mas quando a pessoa se alimenta em excesso de carboidrato. Eu vou comentar sobre isso depois, mas eu vou ter a abertura de canais de cálcio que vão gerar apoptose. Deu para entender isso? Eu vou gerar apoptose. Eu vou ter uma alteração de membrana também nessa célula, nesse hepatócito que está com muita gordura. Então, respirando aqui, essa alteração de membrana, o que ela vai causar? Ela vai liberar gama GT, que está lá nessa célula desse hepatócito. O que é o gama GT?
quando o gama GT é liberado, quando ele sai dessa célula através dessa alteração de membrana causada pelo excesso de gordura, esse gama GT ele serve como marcador de lesão hepática. Se eu tô vendo gama GT no sangue, significa que o meu fígado está com lesões essas que podem vir a ser irreversíveis num quadro de etilista crônico que não deixa o corpo respirar, vamos dizer assim, se recompor. Então, eu vou ter o marcador de gama GT. Então, além de ter todo esse estresse oxidativo, todas essas questões inflamatórias, todo esse processo que causa envelhecimento precoce na destruição dessas células, em todo o corpo, essa esteatose vai fazer com que o gama GT seja liberado e ele é um marcador de lesão do fígado.